Bom dia. Bom dia. Agora só os encarnados. Bom dia. Bom dia. Esse evangelho ele surgiu de uma curiosidade, né? Eu sempre frequentei centros de humanas desde criança, né? E eu ficava me perguntando de onde surgiu, como começou, né? Qual foi a história, como chegou até o Brasil. E eu conversei com a Carmen em outubro, né, Carmen? Aí ela só tinha vaga para março, né? E eu escolhi justamente hoje. Eu não sabia, ontem foi dia da cultura africana, foi Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé. Que foi ontem, eu não sabia, foi uma data que a gente escolheu aleatoriamente, né? Então, quem gosta de história aí? Eu. Quem não gosta? Rapidinho, tá? A gente fala um pouquinho da história sobre o surgimento das religiões de matriz africana, tá? Então a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. As primeiras evidências que foram encontradas referente às evidências arqueológicas foi em 100 mil a 50 mil antes de Cristo lá na África. Não se tem uma data precisa, porque a cultura não era escrita, ela era somente falada, né? Era passada de geração a geração. Então os arqueólogos estimam que foi entre 100 mil e 50 mil antes de Cristo. Algumas pinturas rupestres também foram encontradas em cavernas na África do Sul, e pela datação que foi feita foi algo entre 20 mil e 40 mil antes de Cristo. Tá? Importante frisar que o que eu vou contar aqui da questão da origem, ela não tem consenso entre as religiões, tá? Cada um conta de uma forma, embora seja aproximadamente a mesma coisa. Eu acho que muito se deve a isso também por questão da transmissão oral, né? Como não era algo escrito, não se manteve um consenso ali na divulgação. Lembrando que a África é um continente, não é um país. Muita gente confunde, né? Pensa que a África é um país. Dentro da África, hoje, são aproximadamente 54 países. Porém, na data aqui que a gente vai falar, né, que foi bem antes de Cristo, estima-se que existia entre 300 e 400 grupos étnicos diferentes ali na região. Tá? As primeiras práticas religiosas, elas foram essencialmente animistas, ou seja, tudo possuía energia espiritual. Os mares, as águas, os animais, os vegetais, os rios também, né? Esses elementos naturais, eles eram considerados deidades ou representações do sagrado, sendo parte do próprio Deus. Dessa forma surgiu a adoração a deuses e espíritos ligados a esses aspectos naturais. É importante frisar aqui que existe o Deus Supremo, né? Para todas essas religiões existe um Deus Supremo, embora existam os deuses intermediários. O que seriam os deuses intermediários? Que fazem o intermédio entre o ser humano e a divindade principal. Não existe culto para o Deus Supremo. Segundo a tradição, ele está muito distante do ser humano e não pode ouvir as orações. Então, elas seriam feitas para os orixás, ou inquices, né? Que na época era inquices, não era orixá ainda. E então, a partir daí, seria atendida a prece, né? O Deus Supremo, na maior parte do tempo, é inacessível, como eu disse anteriormente. E para os Bantus, que é um dos povos que a gente vai estudar aqui, ele tem o nome de Zambi, e para os Yorubás seria Olorum. Tudo bem até aí? É importante a gente frisar, tá? Bantus e Yorubás são os dois povos que colonizaram praticamente aqui os escravizados que vieram para cá. A maior parte foi desse grupo aí. Tem também o culto aos inquices, orixás e os voduns. Os voduns, eles são de uma outra parte da África, seria Moçambique, tiveram uma menor influência aqui no Brasil, tá? Tem também o culto aos ancestrais, que seriam os eguns. Quem eram os eguns? Eram espíritos de pessoas que viveram ali na comunidade, né, que faleceram, desencarnaram. Entretanto, existia o culto a eles. Para tanto, eles faziam sacrifícios de oferendas, né, para poder manter o ancestral feliz, para pedir boa saúde, boa colheita, tá? Isso também é para os orixás. Eles faziam também essas oferendas, tá? Porque, segundo eles precisavam do alimento para se manterem fortes e auxiliarem ali na comunidade. Então a gente vai falar um pouquinho dos Bantus, tá? Quem eram os Bantus? Eles eram vários grupos étnicos diferentes, ali várias cidades, né? Estado. E eles viviam ali do deserto do Saara. Imagine que o deserto do Saara está ao norte e eles ficavam para baixo, tá? Não dá para saber hoje no Brasil de onde veio os escravizados que vieram para cá, os Bantus, de qual país eram, porque eles simplesmente nomeavam como Bantus e enviavam para cá. Importante frisar aí nos Bantus, eles começaram a chegar aqui a partir de 1550, foi o primeiro grupo escravizado, tá?
e o que ficou durante mais tempo. Eles foram escravizados até o final do período, 1850, né, quando entrou a lei que proibia a importação, né, o comércio negreiro. Apesar de o primeiro navio negreiro ter chegado no Brasil em 1530, mas a intensificação do comércio foi a partir de 1550. Tem também os Iorubás. Os Iorubás, eles são da Costa da Mina, região de Nigéria, Benin e Togo. Eles deixaram para a gente como tradição o candomblé Keto, ou Nagô. O deus supremo é o Olorum, e eles adoravam os orixás. Os bantus eram os inquices e os Iorubás eram os orixás. É importante frisar também que os Iorubás, eles tiveram um menor tempo aí de escravização. Eles chegaram aqui a partir de 1750. Entretanto, a cultura deles se enraizou bem mais do que a dos bantus. A gente vai ver mais à frente aí, tá bom? Os bantus, segundo o professor Márcio Caim, eles já tinham o costume de incorporar os antepassados, mesmo na África, tá? Incorporar para consulta, algo que já até facilitou quando chegaram aqui no Brasil, essa questão do sincretismo com os santos católicos, até porque a região onde eles viviam ali, que é a região do Congo e Angola, vamos frisar mais nessas duas regiões, que foi a região de onde mais vieram, né, escravizados aqui para o Brasil, já tinha acesso ao catolicismo, uma vez que o rei do Congo já havia se convertido ao catolicismo em 1490, ou seja, 60 anos antes de começar o tráfico negreiro, né, o tráfico de escravos. É importante frisar novamente, tá, gente? A história, ela muda de acordo com a região, com a religião também aqui no Brasil, que acabou se difundindo, porque não existe uma coerência, assim, um consenso do que foi determinado lá no começo, tá? No dialeto quimbundo, que é um dos grupos étnicos banto, a palavra umbanda significa arte de curar. Então, no Brasil, existem diversas religiões além da umbanda e candomblé. Claro que a umbanda e o candomblé são hoje as religiões que mais se difundiram no Brasil, né? Lembrando que o candomblé são divididas em 3 nações: Angola, Jeje e Aketo, Eketo ou Nagô, né? O Nagô foi um nome dado pelos franceses na época. Existe também o Jaré, Terecô, o Xangô, o Tambor de Mina, o Jurema, a Quimbanda, o Omolocô, o Umbandomblé e o Batuque. O Batuque ele é muito forte lá no Rio Grande do Sul, também é derivado do candomblé, tá? E lembrando que são religiões que não se iniciaram ao mesmo tempo, muitas acabaram derivando umas das outras, tá? A questão de adaptação, né? A primeira grande influência aqui, quando eles chegaram aqui no Brasil, imagine você chegar de um outro continente, você não conhece a fauna, não conhece a flora, não conhece os minerais, enfim, como que você vai continuar mantendo o seu culto ali ao sagrado? Então, a primeira influência que se deu aqui no Brasil foi justamente com as nossas tribos indígenas, tá? Eles que ensinaram praticamente para que serviam as plantas, para que serviam, né, os animais, cada um, enfim. Até para fazer um medicamento, que era muito comum na África, né, eles não conseguiam, porque simplesmente eles não conheciam a fauna daqui. Então teve essa importância dos indígenas e naturalmente a influência de cada região, lembrando que cada região tinha uma tribo diferente, acabou alterando aí o culto aí de forma significativa, né? Lembrando também, cada terreiro estabelece o seu rito. Nós não temos livros sagrados ou uma regra pré-estabelecida. Existe ali, lógico, um princípio, né, a ser seguido, porém cada terreiro define. Por exemplo, tem terreiro que não cultua Exu, tem terreiro que não tem deitada. A deitada seria um batismo, né, para você poder entrar na religião. E assim vai, não tem nada errado com isso, tá? Não é melhor nem pior, é apenas diferente. Depois, no século XIX, eu vou falar da cabula. Por que a cabula? Vocês vão entender mais para frente. A cabula foi um surgimento, ou uma derivação do candomblé. Ela surgiu no começo de 1800, ali na região do Rio de Janeiro, tá? E ela recebeu influência do espiritismo. O espiritismo começou em 1850, né? Então foi mais ou menos por essa época que se estabeleceu a cabula ali no Rio de Janeiro. A diferença da cabula, que mais para frente eu vou falar de uma outra religião que derivou dela, é que ela era praticada no meio do mato fechado, até para dificultar a repressão. Lembrando que a gente estava nos anos 1800, ainda existia a escravidão e, consequentemente, a repressão, né, das forças policiais era muito forte, justamente por conta disso. A partir da metade do século, então, do século XIX, né, 1850,
surgiu um movimento chamado nagocentrismo. O que é esse nagocentrismo? Eles começaram a alterar algumas coisas dentro da religião banto. Até então, a adoração era aos inquices. Posteriormente, com esse surgimento do nagocentrismo, passou a surgir uma supervalorização dos orixás. Então, aqueles centros que cultuavam inquices começaram a adaptar o culto para adorar os orixás. Isso, de certa forma, foi até fácil, porque muitas das características que existiam nos inquices existiam nos orixás. Lembrando que era um nome apenas diferente por conta da origem, né, do povo, né? Então, por exemplo, um inquice chamado Dandalunda passou a ser Oxum, Gangazumba, Nanã, e por aí vai. Eles foram adaptando conforme a necessidade, né? A partir do século, do finalzinho ali, 1880, surgiu uma outra religião chamada Macumba, tá? Derivou-se dela a Macumba carioca. A Macumba é o instrumento, tá na tela aí, é um instrumento, tá, de percussão que era utilizado nos ritos da religião. Então passou a ser chamado de Macumba também, lembrando que é uma árvore também, a Macumba, tá? A partir daí, então, começa a mistura. Por quê? 1857 surgiu o Espiritismo. Começou a ter muita influência do Espiritismo na religião da Macumba. E acabou se derivando da Macumba uma outra religião, né, chamada Omolocô. Ela se derivou, mas sem manter alguns princípios da Macumba. Dentro da Macumba a gente já consegue encontrar várias características que hoje a gente encontra dentro da nossa Umbanda. Tá bom? Lembrando que nessa época os pretos eram proibidos de frequentar centros espíritas, por conta de preconceito, né? E aqueles centros espíritas que aceitavam não permitiam que eles manifestassem a incorporação de caboclos, pretos velhos, porque eles consideravam que isso era baixo espiritismo, tá? Era mais o centro espírita, seria para receber médicos, receber filósofos, enfim. Preconceito bobo, né? Surge então, em 1908, a figura do Zélio Fernandino de Moraes. Alguém já ouviu falar do Zélio? Tá. Ele é considerado hoje o fundador da Umbanda moderna, embora muitos centros espíritas não considerem, tá? Muitos terreiros, no caso. Até porque o rito que ele criou ele é um pouco diferente. Tá? Eu vou falar um pouquinho do Zélio. O Zélio ele nasceu numa família tradicional lá no Rio de Janeiro, e com 17 anos ele estava se preparando para entrar na Marinha do Brasil. Só que ele começou a sofrer umas paralisias, e ninguém sabia explicar, os médicos não conseguiam identificar. Alguns padres, que eram os tios dele, também não conseguiram saber se era ali um problema espiritual, enfim. Um belo dia ele estava deitado, simplesmente ele levantou da cama com a paralisia e falou: amanhã eu estarei curado. E assim aconteceu. No dia seguinte ele se levantou como se não tivesse tido nada no dia anterior, e um amigo da família disse assim: vamos levar lá no centro espírita, lá na Federação Espírita do Rio de Janeiro, para que, sei lá, de repente algum problema espiritual possa ser tratado, né? Chegando lá, o médium José de Souza, que dirigia a sessão espírita, pediu para que ele se sentasse à mesa. Sentando-se à mesa, passado um pouco do tempo, né, da sessão, os médiuns que ali estavam começaram a incorporar espíritos de pretos velhos e caboclos, né? O que aconteceu? O dirigente pediu para que eles se retirassem, que ali ele considerava espíritos atrasados. Cara, um preconceito bobo, né? Assim que esses espíritos saíram, o Zélio incorporou. Ele recebeu um caboclo, que posteriormente a isso se identificou como Caboclo das Sete Encruzilhadas, e ele anunciou a fundação de uma nova religião no Brasil. Falou: a partir de amanhã, na casa do médium, né, eu vou iniciar uma nova religião, porque ele disse que se não havia espaço ali para que esses espíritos pudessem se manifestar para ajudar o povo, ele não ficaria também. E ele designou o nome como Caboclo das Sete Encruzilhadas, porque para ele não haveria caminhos fechados. Então, no dia seguinte, começou a Umbanda, tá? Muitos dos frequentadores, que eram então da Macumba carioca, começaram a frequentar, porque eles não estavam satisfeitos com algumas das atitudes ali que estavam sendo realizadas nos terreiros de Macumba, e começaram a frequentar, então, a Umbanda do Zélio. A Umbanda do Zélio era um pouquinho diferente. Vocês podem observar no vídeo, ela tinha uma mesa no centro, como se fosse um centro espírita, né? No fundo, um altar católico, e dos lados a imagem de um caboclo e um preto velho, que foram as primeiras entidades, né, que ele incorporou. É bem diferente do que a gente conhece hoje. E os atabaques eram proibidos. Ninguém sabe dizer ao certo por que era proibido. Alguns especulam
que era para não chamar a atenção das autoridades. Lembrando que a gente ainda estava no começo de 1900 ali, né, 1908, 1909, e a repressão era muito forte. A partir daí, o Zélio fundou mais 7 tendas de Umbanda que seguiam o mesmo preceito, porém, algumas pessoas começaram a acusar ele, dizendo que a Umbanda que ele estava criando embranqueceu a religião. Então, começou a ter algumas dissidências a partir daí. Começaram a incluir atabaques, a incluir as oferendas, as giras e os atendimentos presenciais, mais ou menos como a gente já conhece hoje, tá? Então, quais seriam as principais diferenças entre a Umbanda e o Candomblé? A Umbanda hoje ela é uma mistura. Ela mistura os elementos do catolicismo, do espiritismo, do candomblé e das religiões indígenas. O candomblé não. O candomblé já é uma prática que mantém mais ou menos a tradição africana da forma como ela chegou aqui no Brasil, tá? Além disso, a Umbanda ela incorpora guias. O candomblé não. Ela incorpora guias ou espíritos e entidades que se manifestam por meio dos médiuns para a realização de consultas. No candomblé, é apenas o jogo de búzios. Você consegue falar com os orixás através do jogo de búzios. É lógico, isso varia de lugar para lugar, tá? Existe lugar, terreiro que você vai que não segue o que está prescrito aqui, né? Cada um determina a forma como acha melhor, tá? Vou passar alguns números interessantes. Vocês sabem qual o estado que mais tem adeptos de religião de cultura africana? Rio Grande do Sul. Não precisa dar spoiler mesmo. Poxa. O pessoal ia falar Bahia, Rio de Janeiro, né? É o Rio Grande do Sul. São aproximadamente 157 mil habitantes e dá 1,47% da população total. Para vocês terem ideia, em São Paulo isso dá 0,6%, são 69 mil habitantes. E hoje na África estima-se que cerca de 25% da população africana pratica as religiões tradicionais. Essas religiões são praticadas principalmente em zonas rurais. Estima-se ainda que 40% dos africanos sejam muçulmanos e 32% cristãos. Lembrando que a religião do Islã chegou lá ainda no século VIII, tá? Anos 700. E, mais uma vez, é Dia Nacional da Religião, né? Hoje das tradições de raízes africanas. Foi ontem, aliás, desculpa. E no finalzinho, a gente lembrando que cada religião tem o seu rito, tem as suas especificidades. Cabe a nós respeitar, entender que nem todo mundo é igual, porém nós temos o mesmo Deus, só muda o nome. Tá bom, gente? Foi rapidinho, eu sei, mas deu para dar uma ideia aí, né, da questão da religião, para que a gente possa compreender e de repente até tirar alguns preconceitos que a gente possa ter ainda. Bom, muito obrigado, bom dia, bom trabalho. Luciano, eu poderia fazer uma pergunta? Pode, lógico. Deve. Se eu puder responder. Senão eu peço ajuda dos universitários, todos os universitários. Se eu entendi a sua colocação, no começo, ou hoje, as entidades da Umbanda seriam manifestações parte de um único Deus Criador. Isso, seria isso? Isso mesmo. Tanto na Umbanda quanto... Não existia. Umbanda era uma religião só. Chegando no Brasil que ela se ramificou em Perfeito. várias. Então nós teríamos uma religião de origem afro e ela representaria partes da divindade. Exatamente. Bom, muito bem. Você teria alguma correlação, se for possível fazer, das forças naturais das entidades que nós conhecemos, como tá. Iemanjá, sim. como... Inicialmente o mar era Iemanjá. Posteriormente que ele foi transformado em uma pessoa. O mar. Todo o mar. Xangô é um dos primeiros. Sim. Eu pesquisei, é que eu não passei porque é muita coisa para falar. Sim. Xangô é um dos primeiros orixás. Eu encontrei 4 versões para o surgimento dele. Né, um que ele era humano e passou a ser orixá por sua bondade. Outro porque ele foi traído, foi para o meio da floresta, lá ele foi sugado pela terra. Enfim, mais ou menos parecidas as histórias, né? Mas todas elas a partir da natureza. Então a divindade, a grosso modo, a divindade, ela se apresentaria através de orixás
que representariam parte da criação de Deus. Exatamente. Tudo tinha, lembra, tudo tinha uma energia espiritual? Sim. Uma pedra, uma árvore. Sim. Então tudo isso passou a representar um Deus a partir de determinado... Isso foi uma evolução. Sim. Inicialmente eles adoravam os raios, Sim. adoravam as nuvens. Com o tempo ela se desenvolveu e passou a ser uma personificação. Sim. Tá? Isso foi milhares de anos aí de evolução da religião. Mas basicamente seria isso. Uma entidade, um orixá, representaria uma força. Exato. Uma força que compõe a criação toda. Então nós tínhamos a água, é isso que você disse? A água. Aí nós teríamos o raio, a energia elétrica. Nós teríamos uma série... Até os animais. Os animais. Né? Então uma série de pontos, itens que compõem um todo, exteriorizado, para que a gente talvez pudesse entender a criação. Seria isso? Exatamente. Ou eles entendem? Era a forma como eles entendiam. Tanto que inicialmente o Deus Supremo eu coloquei numa forma humana ali, que foi quando chegou o catolicismo na África, eles tentaram personificar numa forma humana para que eles pudessem assimilar mais facilmente. Né? Eles tentaram mudar o rito. Inicialmente esse Deus único ele era uma energia. Não existia gênero, era nem homem nem mulher. Ele era simplesmente uma energia para a qual eles devotavam. Lembrando que não tinha culto para essa entidade. Eles começaram a cultuar os deuses intermediários para poder fazer esse intermédio com o divino. Por isso que surgiram as entidades, inquices inicialmente e depois os orixás. Vocês entenderam? Olha, veja como é rica a nossa origem. Como é rico. E como houve a discriminação. Como os nossos irmãos negros que trabalharam, construíram essa nação no começo foram discriminados. Eles detinham um dos maiores conhecimentos, que era pegar o todo, a criação de Deus. De tão grande, tão complexa que era, o que fizeram eles? Dividiram em pedaços. Então um é responsável pelas águas, outro é responsável pelos ares, outro pelas matas. São energias, que é o que nós fazemos aqui. Vocês vêm aqui, vocês recebem um passe de equilíbrio, depois um passe de tratamento. Nós não somos diferentes dos nossos irmãos negros. Nós não somos diferentes dos africanos. Nós não somos. Então, daí, muito a propósito a sua palestra. Desculpa a parte. Desculpa.